Vamos lá, galera. Nossa aula de revisão 01, tá? Disciplina de Projetos Elétricos Industriais, quarto ano de Eletrotécnica, do IFAL Campus Palmeiras dos Índios. Vamos falar um pouco sobre iluminação industrial. Essa videoaula vai ser focada na questão do método dos lumens, certo? Iluminação de interiores. Professor Wilson Mendes Cavalcante, 2020, tá? Lembrando a vocês que isso aqui vai ser uma videoaula rápida, de revisão, tá? Até porque esse conteúdo já foi dado, e vou passar só alguns detalhes, responder um exemplo, e vocês têm todo o material já que foi disponibilizado anteriormente, tá? Vocês devem estudar por material, fazer lista de exercício e tudo mais, ok? Vamos lá. Iluminação de interiores. Para uma iluminação adequada, adotaremos os valores de iluminação estabelecidos pela NBR 5413, tá? Eu vou utilizar os valores da 5413, porém tem 89951, tá? Que é a norma mais atual, mas o que muda são só os valores, porque o que a gente vai aprender é calcular pelo método dos lumens. O valor do iluminamento vai depender de acordo com o que eu utilize. Vou adotar a 5413, ok? Por que eu vou adotar ela? Porque ela é mais completa, tem valores mínimos, médios e máximos de iluminamento dos ambientes que depende das características do ambiente e dos usuários, que nós vamos ver agora com essas informações, tá? Para isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é analisar os dados da tabela seguinte. Que tabela é essa? É uma tabela com características do ambiente e do observador, tá? O que é que acontece? Se eu tenho pessoas com idade, pessoas novas trabalhando em determinado setor de uma empresa, a necessidade de uma iluminação mais forte é pouca, porque teoricamente essas pessoas têm a visão em perfeitas condições. Quando a pessoa já num setor que tem pessoas mais velhas, a necessidade de uma iluminação mais forte é maior, ok? Para isso, questão de idade, todas essas coisas são atribuídos pesos, tá? Por exemplo, aqui, ó, idade inferior a 40 anos, peso menos 1. Entre 40 e 55 anos, peso 0. Maior que 55 anos, peso mais 1. E assim para as outras coisas. No caso, velocidade e pressão. Velocidade e pressão é o quê? Velocidade da tarefa e a precisão deste serviço. Se ela é sem importância, importante ou crítica. Para cada um desses tem o seu peso. Tá? A refletância do fundo da tarefa. Superior a 70% de refletância, entre 30 e 70% e inferior a 30%, respectivamente com cada peso. Depois disso, o que é que eu devo fazer? Anotar os valores dos pesos correspondentes e somar os três valores. Ou seja, menos 1, 0 e 1. Vou pegar a correspondente em função do ambiente que eu estou fazendo o cálculo e somar esses valores considerando o sinal de cada um. Com isso eu vou analisar o resultado. Quando o resultado for menos 2 ou menos 3, eu devo utilizar a iluminância mais baixa do grupo. Ou seja, quando na norma eu tenho três valores, o mínimo, o médio e o máximo. Então eu utilizo o mínimo, ok? Quando o valor for mais 2 ou mais 3, eu vou utilizar a iluminância mais alta, no caso o valor mais alto. E nos demais casos eu utilizo o valor médio, beleza? Aqui nós temos um exemplo. Determinar a iluminância adequada para um ambiente de montagem de placas eletrônicas com idade média dos trabalhadores de 35 anos, refletância média, velocidade e pressão críticas. Aqui eu já vou colocar a resposta para a gente. Na tabela 3, observamos os seguintes valores, tá? No caso, para montagem de placas eletrônicas, nós temos os valores que podem ser 2.000, 3.000 ou 5.000 lux, ok? Quando eu for analisar as informações, nós temos os valores. Idade, 35 anos. Para a idade de 35 anos, o peso é menos 1, certo? Refletância média, tá? O mínimo é 70 e o máximo é 30, tá? Ao médio vai ser 0. Velocidade de pressão crítica mais 1. Quando eu somo menos 1 mais 0 mais 1 dá 0. Por definição da 5413, quando o valor for, no caso 0, eu tenho que utilizar o valor médio. No caso, o valor médio entre 2.000, 3.000 e 5.000 vai ser o 3.000, que é o valor determinado como médio, não é a média desses valores, tá? Eu tenho o mínimo 2.000, o médio 3.000 e o máximo 5.000 lux. O valor médio, ou seja, o valor que está entre os extremos, vai ser o de 3.000, ou seja, o valor adequado para esse caso seria o de 3.000 lux, ok? É bem simples, basta eu verificar, saber aquela tabela e verificar as informações da questão e ver o valor que vai ser adequado, tá? Aqui o método dos lumens.
Para os cálculos que nós vamos utilizar, eu não vou, já vou dar um valor de iluminamento médio. Eu não vou colocar para a gente calcular esse valor, certo? Eu não vou colocar para a gente encontrar entre o mínimo, o médio e o máximo. Já vou dar o valor para facilitar nossa vida de cálculo, tá? O método dos lumes é baseado na determinação do fluxo luminoso total necessário para obter um iluminamento médio que se deseja para o plano de trabalho. Ou seja, a norma define o iluminamento, eu tenho uma área, para que eu ilumine aquela determinada área com aquele iluminamento, eu tenho que ter um fluxo total, que esse fluxo vai ser emitido pelas lâmpadas. Tá? E essas lâmpadas eu tenho em quantidade, eu vou instalar a quantidade mínima. Lembrando que o método dos lumens vai me dar a quantidade mínima do fluxo luminoso para atender aquele iluminamento. Ok? Ela é dada matematicamente pelo E, que é o iluminamento, vezes S, que é a área, dividido pelo fator de utilização das luminárias, vezes o fator de depreciação da luminária. Ok? Aqui nós temos um exemplo, tá? Que é projetar a iluminação de uma indústria de confeitos, fabricação de balas pelo método dos lumes. Essa informação de fabricação de balas vai me dar o E, tá? Com refletor industrial para uma lâmpada multivapor metálico de 250 watts, ou seja, uma lâmpada apenas, cabe nesse refletor. A luminária que a gente vai utilizar é HDK 472. Eu tenho que fazer a distribuição uniforme. Por que eu tenho que fazer a distribuição uniforme? Para que eu não tenha trechos muito iluminados e trechos sem iluminação adequada. Eu tenho que fazer essa distribuição uniforme. Para isso, nós temos que aproximar as distâncias nos eixos X e Y das luminárias, deixar o mais próximo possível. E respeitar uma outra condição, que é a distância máxima, que é dada em função da altura de instalação das luminárias. Tá? Como dados da questão, tenho largura desse galpão, tá? 16 metros, o comprimento dele é 35 metros, o pé direito, que é a sua altura, 5,5 metros. Uma informação importante, que a luminária é fixada no próprio teto do galpão. Se ela fosse rebaixada, eu teria que diminuir isso. Tá? A altura do plano de trabalho, 80 centímetros. Tá? Cor da parede clara, cor do teto claro, cor do piso escuro. Fluxo luminoso dessa lâmpada, tá? Foi dado aqui na questão, é de 20.000 lumens. Tá? Ou seja, esses dados que eu vou utilizar para o meu cálculo. Agora vamos para a resolução. Beleza, galera? Como sempre, é interessante a gente pegar os dados, certo? Copiar os dados aqui para não esquecer. Dados. São os dados da minha questão, certo? Fábrica de balas. Esta informação vai me dar o E, tá? O iluminamento máximo, certo? Essa informação vai me dar o E. O refletor, tá, vai me dar alguns dados, a luminária, certo? Eu tenho a largura A igual a 16 metros, B igual a 35 metros, o pé direito, que é o H, igual a 5,5 metros, ok? A altura do plano de trabalho, isso é igual a 0,80 metros, tá? Com essa informação da altura e do plano de trabalho, e também tem a informação que a luminária é fixada no próprio teto do galpão, eu consigo encontrar o HLP, que é uma informação importante que eu preciso para os cálculos. O HLP é igual a H menos o plano, tá? Que é a altura útil. O HLP vai ser igual a 5,5 menos 0,8, tá? 4,7 metros. Tenho que guardar esta informação aqui, certo? Nós temos aqui a parede clara, isso aqui vai me dar o rolo da parede, tá? Nós temos o teto claro, nós temos o piso,
escuro. Tá? Daqui a pouco eu digo onde a gente pega todos esses dados. Certo? Que isso aqui vai ter influência nos meus dados, nos meus cálculos, tá? Lâmpada multivapor metálico, tá? Luminária HDK 472 com a lâmpada multivapor metálico de 250 watts, que me dá um fluxo da lâmpada de 20.000 lumens. Ok? Agora, como eu já tenho todos os dados, eu vou pegar algumas informações que eu preciso, tá? Desses dados aqui, já para preencher logo. Vamos lá. Para a parede clara, eu tenho um índice de refletância de 50%. Teto claro, 50%. Piso escuro, 10%. Ou seja, esses valores é que eu vou utilizar para os cálculos. Nós temos aqui uma outra informação que se dá em relação ao fator de depreciação da luminária. Tá? O fator de depreciação da luminária para este tipo de luminária aqui, tá? Ele me dá um FDL, que é o fator de depreciação da luminária, igual a 0,70. Esses dados aqui que eu estou colocando são obtidos por meio das tabelas que tem no conteúdo. Tá? Agora aqui eu tenho basicamente os dados iniciais que eu preciso. Tá? Aqui falta pegar o E, fabricação de balas. Vou na tabela aqui, ó. Fabricação de balas, o E é dado 500 lux. Pronto. Agora eu tenho basicamente os dados iniciais e vou ver minhas fórmulas, as equações que eu preciso para fazer esses cálculos. Primeira equação que eu preciso, como eu vou calcular pelo método dos lumens, eu preciso saber a fórmula do método dos lumens, que ela é que encontra o fluxo total para iluminar esse ambiente. Eu tenho que fluxo total igual a E vezes o S dividido por FU vezes o FDL. Ok? Agora a gente vai analisar o que é que eu tenho dessa equação aqui. Quais são os dados que eu tenho prontos? Aqui, ó. O E eu tenho 500 lux. O S é o produto do A vezes o B, que é a área. Tá? O FU eu não tenho. O FDL eu tenho aqui, ó, já foi dado em função da luminária. Ou seja, falta, encontrei esse aqui FU. Tá? Falta encontrar esse danado, ou seja, eu não posso partir por essa equação. Essa aqui é a equação principal, mas eu não posso partir dela. Por que eu não posso partir dela? Porque ficam duas constantes sem valores, ok? Aí nós temos outras equações. A próxima equação que eu tenho aqui é a equação que me dá o valor do K, certo? Como falta o FU, eu tenho a equação do FU, certo? Que seria essa aqui, ó. K1 menos K2 dividido por FU1 menos FU2 igual a K1 menos K dividido por FU1 menos FU. Tem o meu FU, esse aqui é o objeto de desejo, eu quero encontrar o meu FU, ok? Só que agora eu tenho muitas constantes, não dá para eu determinar. Portanto, essa equação vai ficar para segundo plano. Eu tenho que calcular primeiro a equação, o valor do K. Com o valor de K, eu vou olhar em uma tabela e encontrar K1, K2, F1 e FU2. K, por sua vez, é igual a A vezes B, dividido por HLP, que multiplica A mais B. Tá? Com essa equação aqui, eu consigo sim encontrar o valor do K. Tá? Vamos lá calcular o K. Por sua vez, o K ficou igual a 16 vezes 35
dividido por 4,7 vezes 16 mais 35. Com isso, utilizando uma calculadora científica, tá? Eu encontro o valor de K, calculado aqui, ó, 2,34, aproximadamente. 2,34. Esse aqui é o valor do K, ok? Com o valor de K, nós vamos verificar na tabela, tá, das luminárias. Deixa eu encontrar aqui a luminária. Pronto. Peguei aqui minha luminária, tá? Estou verificando aqui, certo? Aí eu tenho que encontrar os valores de K1 e K2, tá? K1, por sua vez, vai ser o valor menor que o valor do K, o menor mais próximo. E o K2, por sua vez, vai ser o valor maior mais próximo. Ou seja, eu vou ter isso aqui, ó. K1, K e K2, tá? Por sua vez, esses valores vão me fornecer o F1, isso aqui vai me dar o FU, isso aqui vai me dar o FU2, tá? Se eu tivesse, esse valor tivesse na minha tabela, eu já pegaria direto o valor do FU e iria substituir na equação. Como eu não tenho, eu tenho que fazer um cálculo matemático, utilizando a fórmula do K e FU, certo? K1 vai ser o valor menor que 2,34. Quando eu observo ali na tabela, o valor menor que 2,34 é 2, tá? Que tem o 2,34. E aqui o K2, o valor maior, mais próximo que o 2,34, é o 2,50. Ok? Agora, como é que eu vou fazer para determinar esses valores de FU aqui? F1 e FU2, no caso, são os dados de tabela que eu tenho. Para encontrar esses valores do FU aqui, o que é que eu vou fazer? Vou pegar e verificar em função dessas combinações aqui, ó, teto 50, parede 50 e piso 10. Ou seja, eu vou verificar aqui qual vai ser a coluna que vai atender esse meu critério aqui. Quando eu estou olhando aqui, eu identifico que é na terceira coluna do valor do FU. Quando eu vou verificar, encontro que o valor é 0,75 para o F1, 0,75 e 0,78 o valor do FU2, tá? Ou seja, eu tenho os meus dados, só falta o meu FU, ok? Agora nós vamos calcular o valor do FU. Para calcular o valor do FU, eu vou substituir aqui na equação, onde eu tenho K1 menos K2, no caso seria aqui, já vou colocar direto os valores, tá? K1, 2, menos 2,50, dividido F1, 0,75, menos 0,78, igual K1, 2, menos K, 2,34, sobre K1, F1, 0,75, menos FU. Aqui eu tenho os meus dados, minha equação. Assim eu consigo respondê-la, tá? De que forma vocês vão responder isso? Fica a critério de vocês. Vocês podem colocar, dependendo da calculadora, podem colocar todos os valores e encontrar o resultado. Ou fazer matematicamente, subtraindo aqui passo a passo, tá? Como eu vou fazer agora. 2 menos 2,5 dá menos 0,5, tá? 0,75 menos 0,78 dá menos 0,03. Aqui em cima dá menos 0,34 igual a 0,75 menos FU, tá? Aqui eu vou dividir para encontrar um valor, simplificar os meus cálculos, ok?
Esse resultado aqui deu aproximadamente 16,67 igual menos 0,34 sobre 0,75 menos FU. Esse resultado aqui está no segundo membro na parte de baixo. Vem para cá multiplicando isso aqui. Ou seja, eu vou ficar aqui com 16,67 que multiplica 0,75 menos FU igual a menos 0,34, tá? Continuando aqui, fazer a multiplicação nesses valores. Esse resultado aqui deu 12,5 menos 16,67 FU igual menos 0,34. Esse 12,5 está positivo, vem para cá negativo. Ou seja, 16,67 FU igual a menos 0,34 menos 12,5. Tá? Vou juntar isso aqui. Menos 16,67 FU igual a menos 12,84, tá? Aqui eu quero saber o valor do FU, vou passar esse valor aqui negativo já dividindo para cá todo de uma vez. FU igual a menos 12,84 dividido por menos 16,67. Esse resultado deu aproximadamente 0,77, tá? Com esse valor de FU, eu venho aqui, ó, no início que eu tinha colocado essa aqui, vou colocar aqui 0,77. Por que eu gosto de fazer isso aqui? Notem que eu estou com valores crescentes, ó. 2, 2,34 e 2,5. Essa ordem tem que estar, ou seja, esse valor 0,77 tem que estar dentro desse intervalo de 0,75 e 0,78. Se eu encontrar um valor que não deu dentro desse intervalo, ou seja, eu fiz alguma coisa errada. Beleza? Agora, com esses dados, nós vamos calcular o fluxo total necessário para iluminar meu ambiente. Eu tenho fluxo total, vai ser igual ao E. Dado da fabricação de balas, tá? O E500, que multiplica o S. O S é a área, que vai ser o produto de A vezes B, que é um retângulo, que multiplica 16 vezes 35, dividido por FU. FU nós encontramos agora, 0,77, vezes o FDL, que é um dado de tabela, que é dado da luminária, 0,7 ou 70. Quando eu faço isso, eu encontro um fluxo total. Vou pegar a calculadora científica para fazer os cálculos aqui, ó. Vamos lá, 500 vezes 16 vezes 35, dividido esse valor aqui, aproximadamente 519.480. 519.480,52 lumens, ou seja, método dos lumens. Esse aqui é o fluxo total, ou seja, o que é esse fluxo total? É o quanto os lumens eu preciso para iluminar esse ambiente, nessa área todinha, mantendo o iluminamento de 500 lux. Ok? Só que eu não quero saber isso, eu tenho que determinar a quantidade de luminárias, tá? Para eu encontrar a quantidade de luminárias, eu tenho uma outra equação, que ela é dada por número de luminárias é igual ao fluxo total, dividido pelo número de lâmpadas por luminária, claro, vezes o fluxo da lâmpada, tá? Eu tenho, com essa relação, encontro o número de luminárias. Vai ser igual a 51
Essa luminária ela suporta apenas uma lâmpada, tá? Tem na descrição dela. O NLA vai ser 1 vezes o fluxo dessa luminária, dessa lâmpada. O fluxo dessa lâmpada que foi dado na questão foi de 20.000, tá? Só dividir isso aqui por 20.000, eu encontro um valor de aproximadamente igual a 25,97 luminárias. Ou seja, devo colocar pelo menos essa quantidade de luminárias, tá? Ou seja, eu tenho que colocar essa quantidade mínima. Só que eu não posso colocar 25,97 luminárias. Não tem como eu ter um produto sólido partido, tá? No caso, uma luminária, lâmpada. Eu tenho que arredondar esse valor. Inicialmente, eu pego o valor inteiro mais próximo, no caso, 26 luminárias, tá? E é um valor bem próximo desse aí, certo? Só que eu tenho que fazer a divisão. Como eu tenho um retângulo, tá? Eu tenho que verificar algumas condições. Se eu pego 26 luminárias, eu consigo colocar 26 igual a 2 vezes 13, tá? E o que é que acontece com isso, certo? Eu teria duas linhas com 13 luminárias, das 26 luminárias. Quando eu vou fazer o cálculo do valor de x e y, que são as distâncias, tá, entre as luminárias, entre os centros das luminárias, esses valores devem ser o mais próximo possível, tá? Um valor coerente, tá? Quando eu faço isso aqui, ó, eu tenho os valores. Esse aqui vai ser na distância A e esse aqui na distância B, certo? Ou seja, se eu quero calcular o valor do x, tá, vai ser igual a 16 dividido por 2. Dá igual a 8 metros. Se eu quero calcular o valor de y, vai ser 35 dividido por 13. Deu 2,69 metros. Essa aqui vai ser a distância entre os centros das luminárias. Notem que esse valor não ficou adequado para mim, tá? Aí o que é que eu devo fazer? Porque 8, o que é que aconteceria nesse caso? Eu teria pontos muito iluminados e ponto escuro. Eu tenho que ter uma distribuição uniforme do iluminamento, tá? Para isso, eu tenho que aumentar as luminárias. Eu poderia colocar 27 luminárias, sem problema algum. 27 seria 3 vezes 9, tá? Eu iria encontrar o x e o valor de y do mesmo jeito. No caso aqui, x seria o que? 16 dividido por 3, seu valor de x, tá? O y seria 35 dividido por 9. Eu tenho o valor aqui. Vamos calcular aqui para a gente ver. 16 dividido por 3 deu 5,33 metros. 35 dividido por 9 deu 3,89 metros. Notem que já melhorou a distribuição, tá? Para mim não tá ideal ainda porque tem a resposta, mas se vocês colocassem isso aqui em uma prova, estaria correto, tá? Eu vou escolher a melhor opção, que seria utilizar 28 luminárias, tá? Que dá 4 vezes 7. Ou seja, o valor de x, que eu vou calcular aqui, x vai ser igual a 16 dividido por 4, que dá 4 metros. E o y vai ser 35 dividido por 7, que deu 5 metros. Ou seja, essa condição aqui, condição que eu considero ideal para os valores de x e y. Ou seja, neste caso aqui eu vou escolher 28 luminárias. Beleza? Só que não é só isso. Eu tenho que verificar, encontrei aqui o valor coerente, tá? As distâncias x e y para mim tá ok. Eu tenho que verificar uma última condição, tá? Qual é a condição? Essa condição é para evitar o distanciamento entre as luminárias, tá? Que esse distanciamento máximo
tem que ser menor ou igual a 1,5 vezes HLP. Qual é esse distanciamento máximo? Isso aqui serve tanto para o x como para o valor de y. Eu tenho que verificar essas condições. Se x e y são menores ou iguais a 1,5 vezes HLP. Tá? 1,5 vezes o HLP que a gente calculou foi 4,7 metros, que vai dar 1,5 vezes 4,7 deu igual a 7,05 metros, ok? Esse é o distanciamento máximo entre as luminárias, que é permitido, certo? Com 7,05 metros eu vou verificar. O x é menor que isso? É, então ok. O y é menor que isso? É, então ok. Ou seja, essa condição de 28 luminárias me atende. Para finalizar a questão, nós temos que fazer pelo menos a representação, tá, da minha luminária, tá? Que seria basicamente o galpão. Tem aqui as luminárias, certo? Aqui eu tenho, por incrível que pareça, o eixo Y. E aqui eu tenho o eixo X, tá? Tenho que representar esses valores, tá? Aqui vai ser igual a 5 metros. E aqui vai ser igual a 4 metros. Lembrando que a distância daqui para a parede vai ser justamente a metade, 2,5 metros. E aqui 2 metros. Distância entre o centro da luminária é o dobro da luminária para a parede, ok? Com isso termina a questão, tudo certo. Valeu, galera. Até a próxima. Agora vocês façam as questões da lista de exercícios, revisando os conteúdos. Valeu?